Salve, galera, Brown e Fogo. Olha a Vitorinha aí, ó. Oi. Bernardo do Central Botafogo, moleque. Hoje a gente é Monterrey Fogo, tá? Rapaziada, estava no Rose Bowl. Fomos fazer o reconhecimento do gramado, né? Onde o Botafogo vai jogar na próxima quinta-feira contra o Paris Saint-Germain. E a gente veio assistir o jogo entre Monterrey e Inter de Milão. Daqui a pouco a gente faz o parecer sobre esse jogo, mas enfim, né? Não tem muitas notícias a respeito do Botafogo, né? Que a gente pode realmente repercutir até a fase do futebol sul-americano, a vitória do Botafogo, enfim. Muita gente pediu para eu comentar um negócio que eu acho até meio desnecessário comentar, até para ficar alimentando confusão e tal, enfim, né? Sobre a situação do Savarino, né, dele ter publicado nas redes sociais dele um story, uma camisa 10 e um emojizinho, tipo assim, de insatisfação, algo do tipo. Eu acho até que pode ter sido, né? Eu não vou querer tirar a conclusão aqui de uma parada que é uma suposição, né? Acho que existem erros e acertos dos dois lados, tá? Quer dizer, erros dos dois lados, né? O primeiro, para mim, do Renato Paiva, de insistir em escalar o Savarino na posição errada, que ele não rende, em que ele fica encaixotado ofensivamente, em que ele não rende nada defensivamente e acaba gerando um problema pro Telles, né? E para quem tá marcando ali do lado esquerdo. E do Savarino, que eu acho que roupa suja, mano, se lava em casa, né? Bernardo do Central Botafogo, você tem algum parecer sobre? Cara, eu vou muito na sua opinião. Eu achei meio desnecessário por parte do Savarino, mas ele também não tá errado, né? A questão é levar isso ao público e transformar talvez numa confusão muito maior do que necessária, sabe? Esse tipo de coisa você, Paiva, vem aqui, vamos conversar sobre isso, eu tô insatisfeito, queria jogar na minha posição. E aí se alinha internamente, não precisava ter jogado ao público, mas dá pra entender também. E a gente também não sabe até que ponto isso já foi conversado, né? Porque também tem isso. Isso que é foda, porque, assim, o Paiva, ele tem das suas convicções, né? Ele é um cara que ele é, assim, eu acho que uma característica do Paiva que às vezes é boa, às vezes ela pode ser ruim, é que ele é um cara muito pretensioso. Ele é um cara que ele não vai hesitar em fazer uma mudança, assim, completamente aleatória, impensável num jogo importante, como, por exemplo, colocar o Mastriani e despovoar o meio-campo numa estreia de Copa do Mundo de Clubes, correto? É aquilo, repito, eu não acho o Renato Paiva um treinador horroroso. De 0 a 10 ele é o Marcos Paquetá, ele é do nível do Chamusca, né? A gente não tá falando daquela época, época do Valentim, do Barroca. A gente tá falando de uma situação de alguém que, na minha opinião, é aquém daquilo que o Botafogo precisa. Numa partida de semifinal, uma partida importante, num jogo decisivo, um erro pode ser fatal, uma substituição mal feita, uma leitura errada, e é isso que vem nos preocupando em relação ao Renato Paiva. Mas, enfim, vambora, vamos pra cima, né? E aí, continuando. Caras, a gente tá falando aí da vitória do Botafogo sobre o Seattle, dos Estados Unidos, vitória do Flamengo sobre o Esperança da Tunísia. O Palmeiras deixou o empate ter sido muito barato pro Porto. E aí os portugueses falaram, mas aí é o pior Porto da história, o que já é tão contraditório. Porque, tipo assim, o pior Porto da história terminou em terceiro lugar na Liga Portugal. O que atesta que a Liga Portugal, então, é fraca. Correto? O Benfica, que foi vice-campeão, que é um bom time. Artucoglu, Pavlidis. Cara, o Pavlidis é um espetáculo de jogador, né, cara? Di Maria, Otamendi. O Benfica teve de depender dos seus argentinos para empatar com o time argentino e para queimar mais a língua do povo português. O pior Boca da história para muitos. E aí tem sentido. O Boca não chegou nem perto das quartas de final do Campeonato Argentino. Caiu na pré-Libertadores. Caiu na pré-Libertadores pro Alianza Lima do Peru. Não foi nem pra Sul-Americana. Certo? O River Plate passou com autoridade pelo Urawa Reds do Japão. É curioso, né, cara? Porque o River Plate ele havia sido eliminado por um time japonês, se eu não me engano, no Mundial de 2020. Eu não me lembro se foi no Mundial de 2016 ou se foi no Mundial de 2018, que ele foi campeão da Libertadores. Perdão, 15 ou 18. Ele foi campeão da Libertadores nas duas edições, né? Mas enfim. E aí tivemos o Fluminense também, cara. A gente
tá aqui no canal Brown e Fogo falando de Botafogo, mas não tem problema nenhum assumir, pelo contrário, eu achei muito maneiro o Fluminense fazendo um baita jogo contra o Borussia. Aí vem a desculpa, mas o Borussia não era aquele Borussia da final da Champions, era o Borussia desfalcado. Porra, e era o Fluminense campeão da Libertadores de 2023? Sem John Kennedy, sem Cano que tava no banco porque tava machucado, né, sem ritmo de jogo, sem André, sem Nino. Então assim, cara, problema e dificuldade que tem pra todo mundo. Os sul-americanos, eles estão mostrando, né? Eu me lembro até hoje, bancada, André Rizek, não, devemos questionar o nível do futebol brasileiro, sendo eliminado para clubes do México, do Egito, de não sei o quê, sendo que, tipo assim, cara, também uma soberba muito grande do brasileiro achar que no Egito o Al-Ahly não sabe jogar futebol, achar que na África, por exemplo, agora o Fluminense vai jogar com o Mamelodi. O Mamelodi tá um time chatinho pra caramba. Sul-africano não sabe jogar bola, subestimar um time japonês, subestimar um time americano, inclusive o Seattle deu calor no Botafogo, correto? Então assim, cara, não existe esse negócio de você rotular tipos de futebol, não tem mais bobo, cara. É muito desonesto quando você compara, mas olha o nível do Botafogo e compara com o nível do Bayern de Munique. Lógico, cara, Bayern de Munique, Real Madrid, Paris Saint-Germain, são equipes globais, mano. São times que reúnem os melhores jogadores do mundo, das principais seleções do mundo. Agora, isso não significa o Santos do Muricy ter sido goleado pro Barcelona, né, do Guardiola, não significa que o Almeria passearia contra o Botafogo. Porra, que o Lille passa o trator em cima do Fluminense. Não tem isso, irmão. Não tem isso. E essa Copa do Mundo de Clubes é muito bacana, a gente tá conseguindo ver isso. Acabamos de sair de mais um jogo nesse sentido. Cara, o Monterrey deu calor na Inter. E obviamente que a Inter jogou melhor, criou mais oportunidades. Mas o Monterrey, com a força da torcida, a torcida mudou o jogo. Mano, aí eu finalizo com o comentário do Bernardo, mano. Tipo assim, tu tá tendo essa mesma leitura que eu, que tipo assim, os europeus, eles estão conseguindo conhecer o futebol global de 2025. Tipo assim, primeiro que passando pelas dificuldades que a gente passa, jogar em fim de temporada, que ninguém nunca vitimou o brasileiro, mas a imprensa brasileira já tá passando a mão na cabeça dos europeus. Segundo, né, além de todas as dificuldades, a calor, tal, tudo mais, porra, um jogador do Monterrey daqui 2 anos pode estar jogando numa equipe europeia, né? A mesma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra tu pegar o gancho e partir. Almada jogava no Atlanta United, não tá nem no Mundial. Hoje é um jogador que ele pode sair do Lyon e se transferir pro clube da Premier League. Exatamente, cara. É isso que você falou, é a Europa conhecendo o resto do mundo. Esses embates que não aconteciam antes, é o que você falou, gente, é injusto os embates que tinham antes no Intercontinental, porque pegavam o melhor time da Europa contra um sul-americano. Aí, obviamente, vai ter uma disparidade, porque isso existe na própria Europa. O time campeão da Champions tem uma disparidade gigantesca de um time de meio de tabela, enfim, de uma segunda prateleira, né? Então agora a gente vendo, de fato, atestando um Porto e Palmeiras, um Fluminense, Borussia, que são times tanto de... o Palmeiras é de ponta no Brasil, mas o Fluminense tem sido um time de meio de tabela, mas com um time também de segunda, terceira prateleira na Europa, dá pra ver que a diferença não é nada demais. E a gente vê direto um Borussia aprontando numa Champions, um Porto aprontando numa Champions, e agora vê o Fluminense, o Palmeiras, aí a gente também vai ter um gosto do Botafogo, do Flamengo, enfim, indo contra eles e fazendo boas partidas, sendo até superiores, só mostra, cara, que a diferença não é tanto assim, sabe? Tendo, de fato, condições parecidas com o que a gente está acostumado, a gente acaba sobressaindo. É isso. E o que tu achou mais maneiro do estádio, mano? Tipo assim, do jogo hoje. O que tu achou mais foda de todos? Cara, eu gostei do Rose Bowl, porque ele é um estádio parecido, não sei se não dá pra falar que é parecido com o Monumental, mas mano, eu tive essa percepção também, mano. Ele parece com o Monumental porque ele é todo abertão. Abertão, né? Ele é amplo, né? Ele é moderno, mas ao mesmo tempo ele é conservado nas raízes, né? Exato, mas aí ele também tem um toque meio americano. As grades que separam um campo da arquibancada são arbustos. Então é um negócio completamente diferente. Mano, e a gente ter visto um gol do Sérgio Ramos muito foda, e a torcida do Monterrey
vale mencionar, cara, tinha muito mais torcedor no Monterrey do que da Inter, né? Porque também tá perto do México, enfim, aqui tem muito mexicano. Todos que viam a camisa do Botafogo, eu e o Brown usando, todos faziam questão de falar Botafogo, Botafogo. A gente no meio da torcida, na bateria dos caras, fizeram questão de nos acolher lá. Eu até troquei a minha camisa. Trocou a camisa, pegou a camisa do Monterrey, mano. Foi iradíssimo. Adoraram, assim. Foi muito maneiro. Os caras realmente mandaram muito bem. Uma torcida legal de estar aí, todos jogando o Botafogo pro alto, cara. Adoraram o futebol brasileiro, adoram o futebol brasileiro, adoram o Botafogo e estão torcendo pela gente. Cara, é muito foda, né? E outra coisa que é legal, né? O francês aí que te... Né? Pô, se vocês forem lá no meu Instagram, no Brownie Fogo, e vocês vão ver o vlog, né? No meu outro canal, que é o canal de vlogs, né? O canal do Brownie. É o Brownie Futebol, na verdade. Vocês vão ver que a gente conheceu um francês que é botafoguense, ele ama o Botafogo, ele vai pro Brasil, vai pra jogos do Botafogo. Ele tava com uma camisa do Luiz Henrique, do Olympique de Marseille. E no exato momento que a gente se encontra, o Luiz Henrique entra em campo pela Inter, que ele tava estreando com a camisa da Inter. Ele fez um bom jogo, tá? Foi muito bem. E sabe quem foi bem também, rapaziada? Por incrível que pareça, o Wilton Pereira Sampaio, rapaziada. Árbitro do jogo, irritou o Lautaro numa hora lá, mas foi bem no jogo. Fez uma boa arbitragem. Enfim, foi muito bacana. Amanhã estaremos, né? Ou hoje, né? Já que vocês estão vendo de madrugada, aqui já tá tarde, então são 4 horas de diferença aqui em Los Angeles, na Califórnia. Estaremos na Botafogo TV, rapaziada. Vai ser muito maneiro. Eu já fui correspondente da Botafogo TV lá em Seattle. Tô fazendo umas paradinhas com a Botafogo TV que tá muito legal. E a gente parte agora para esse pré-jogo, né? Já esquentando para Botafogo e Paris Saint-Germain. É aquilo. A gente vai trocar ideia sobre esse jogo em breve. Mas é muito simples. O Botafogo tentar cuidar do seu saldo, sabe? Poderia ter tido mais carinho no segundo tempo com o seu saldo de gol. O Renato Paiva dificultou tudo. Pelo menos ganhou. É torcer pro Seattle não, né, largar de mão o Atlético de Madrid, né, goleando, que aí o saldo fica complicado. Se o Seattle jogar o que jogou contra a gente, dá pra eles Exatamente. Uma coisinha contra o Atlético. Exatamente. Acho que se o Atlético ganhar de um gol de diferença, tá ótimo. E aí a gente tenta se controlar ali com o Paris Saint-Germain. Que aí o Botafogo pode, quem sabe, jogar por um empate contra o Atlético de Madrid para passar. Passar nesse grupo, irmão, vai ser um feito do caralho. Mas vamos de cada vez, um passo de cada vez. Amanhã a gente troca uma ideia a mais sobre o Botafogo e Paris Saint-Germain. Um abraço. Isso é muito louco falar isso, né? Botafogo e PSG. Puta que pariu. Tamo junto, rapaziada. Fui!